Fala pessoal, vamos pegar aqui o nosso Coffee Express relacionado ao trauma ortopédico. Fundamental aqui alguns conceitos que vão te ajudar em respostas rápidas. Eu trouxe para vocês alguns macetes, alguns conteúdos que vão te ajudar de uma maneira muito simples a dominar uma questão de ortopedia e traumatologia. Primeira coisa, lembre-se, existem fraturas articulares e extraarticulares. Quando a fratura é extraarticular, um calo ósseo nessa fratura não vai atrapalhar o funcionamento daquele membro, não vai interferir em nada. Então, para esse tipo de fratura extraarticular, eu posso deixar o meu osso colar da maneira que ele faz naturalmente, que é uma consolidação indireta, e essa consolidação indireta, ou seja, passando por um processo de consolidação secundária a partir de uma cartilagem. Então eu tenho um calo cartilaginoso que vai virar um calo ósseo. Isso é conseguido através de uma estabilidade relativa. Então isso é o que eu chamo de consolidação indireta para as fraturas extraarticulares. Fratura articular, qualquer mínimo desvio da articulação atrapalha os meus desfechos no futuro. Para esse tipo de fratura, o meu objetivo é que ocorra uma consolidação sem calo ósseo. Eu não quero que nada atrapalhe o funcionamento da articulação. E a consolidação sem calo ósseo é chamada de consolidação primária ou direta, porque eu formo o osso direto, sem passar pelo período de um estágio cartilaginoso. Para isso acontecer, só é possível em condições de estabilidade absoluta, sem micromovimentos. Eu só consigo isso utilizando implantes como placas e parafusos para garantir uma redução que seja anatômica e eu consiga gerar compressão interfragmentária para ocorrer uma consolidação sem calo. Outro bizu, fraturas complicadas com exposição. Lembrar da regra dos 5 As, sendo que de todos os As, ATLS, antibiótico, antitetânica, analgesia e alinhar o membro, o mais importante é para a fratura é o A de antibiótico, que vai ser feito o mais rápido possível, e a definição do antibiótico ela é baseada na classificação de Gustilo e Anderson. Fraturas classificadas como grau 1 e 2, que são aquelas fraturas menores do que 1 centímetro ou de 1 a 10 centímetros, fraturas com leve ou moderada contaminação, com leve ou moderada desvascularização óssea ou de partes moles. Para essas fraturas onde o meu grau de complicações é menor, eu estou mais preocupado com germes gram-positivos para a pele e eu vou entrar com uma cefalosporina de segunda ou terceira geração. Para as fraturas de grau 3, que são aquelas maior do que 10 centímetros, ou com um alto grau de contaminação ou desvascularização óssea, eu preciso cobrir também germes gram-negativos e, nesse caso, eu preciso acrescentar, ampliar o meu espectro com um aminoglicosídeo. Próximo tema importante é definição de conduta diante de um paciente com fratura exposta. Se o meu paciente está estável e ele tem boas condições de partes moles no seu membro, ou seja, o paciente está classificado como Gustilo e Anderson 1, 2 ou até o 3, subclassificação A, que é quando ele tem boa cobertura de partes moles, eu posso fazer um tratamento definitivo. Placa, parafuso, o que for, eu já posso fazer para uma deshospitalização precoce do paciente. Agora, se o meu paciente está instável, ou a lesão dele é muito complexa, é aquela Gustilo e Anderson 3B ou C, sendo que na B é aquele paciente que não tem uma boa cobertura de partes moles, ou no 3C é aquele que já tem uma lesão vascular que precisa de reparo. Nesse caso, eu vou lançar mão do score de MES. O score de MES vai classificar a gravidade da lesão daquele membro de 1 a 4 em leve, moderada, grave e massiva. Ele vai classificar a perfusão do paciente em 1, a perfusão está boa. 2, a perfusão está prejudicada
3, a perfusão está ausente, e se passar de 6 horas, eu dobro a pontuação. Eu vou classificar também o score de MES utilizando o estado de choque do paciente, onde se ele hora nenhuma teve hipotensão, ele não pontua nada, a pontuação é 0. Ele pontua 1 se ele teve uma queda da pressão abaixo de 90 por uma maneira transitória, e ele pontua 2 quando essa queda da pressão ela é permanente, e ele pontua 0 quando ele tem menos de 30 anos, 1 quando ele tem 30 a 50, 2 acima de 50. De 2 a 6, o meu score ele indica controle de danos, ou seja, para esse paciente eu estou tranquilo de investir, de não amputar o membro, eu vou fazer um tratamento estagiado em 2 tempos. Passou de 7, eu posso considerar, não é obrigatório, mas eu devo considerar a amputação, porque o meu objetivo no tratamento desse tipo de fratura é, primeiro, salvar a vida do paciente e depois eu tento salvar o membro, se for possível. E por fim, nas fraturas de ossos longos, vamos lembrar das complicações. Fratura de osso longo com alteração do nível de consciência, alteração respiratória e possivelmente presença de petequia. Se você vê esse quebra-cabeça se montando, fratura, alterou nível de consciência, o paciente ficou hipoxêmico, lembrar da síndrome da embolia gordurosa, onde o meu tratamento ele é de suporte, eu faço um diagnóstico ali de exclusão com outras causas, e a única coisa que eu poderia fazer é prevenir a embolia gordurosa com a fixação precoce das fraturas, mas depois que ela aconteceu, o tratamento ele é só de suporte. E por fim, trauma em um membro com uma dor desproporcional, aquele paciente que está com muita dor refratária à morfina e que tenha um puta edema associado, lembrar da regra dos 5 P's, PEN, palidez, parestesia, paresia e perda dos pulsos ausentes, isso são sinais de síndrome compartimental aguda. Não espere a ausência de pulsos para tratar a síndrome compartimental aguda, porque ela é uma doença da micro e não da macrocirculação. A ausência de pulsos é tardia, provavelmente você perdeu o tempo de tratar da maneira adequada esse paciente se você esperou. Então, na suspeita de síndrome compartimental, faz a dermatofacioepimisiotomia de maneira imediata. Um abraço, bons estudos.